Capítulo 93 – A distribuição da riqueza. Diante destas minhas concepções, vereis o absurdo que representam vossas utopias de nivelamentos econômicos. A distribuição dos bens na terra não é, como acreditais, efeito das leis, instituições ou sistemas, mas sim consequência do tipo individual e da linha de seu destino, que constituem um fato primordial e indestrutível. Os equilíbrios da vida são feitos de desigualdades que, em vista das naturezas diversas, correspondem à justiça, mesmo havendo diferentes posições. É absurdo pretender estabelecer entre unidades substancialmente desiguais um nivelamento, o qual, mesmo sendo imposto à força, seria destruído pela natureza dos indivíduos em pouco tempo. O único comunismo substancial existente de fato é aquele que une todos os fenômenos, vincula todas as ações e irmana a todos, arrastando tudo dentro da mesma lei, na mesma correnteza, sem possibilidade de isolamento. Trata-se de uma substancial comunidade de deveres, de trabalho e de responsabilidades, apesar das inevitáveis diferenças de nível, que exprimem a diversidade de tipos e de valores. São liames férreos, pelos quais sois todos vós encadeados igualmente, ainda que por vossa vontade sejam de rivalidades e de ódio, ao invés de bondade e de amor. Mais sábios que vossos sistemas mecânicos de nivelamento social, os princípios da vida conseguem o equilíbrio por meio da desigualdade, porque em vez de equiparação num tipo único, tendem a produzir a diferenciação para depois reorganizar as diversas especializações em organismos coletivos. A diferença de posições sociais significa simplesmente divisão de trabalho conforme as diferentes capacidades, sendo esta diferenciação tanto mais acentuada em sua heterogeneidade de posições, quanto mais complexo e evoluído for o organismo social. Numa coletividade adiantada, cada indivíduo e cada classe permanece tranquilamente em seu lugar, sem coações, tal como as células e os órgãos num corpo animal. As irrequietudes são características das sociedades inferiores, ainda em formação. Na construção dos coletivismos humanos, é imprescindível ter em mente que a natureza não constrói os homens por meio de máquinas e que, portanto, não se pode dividir as falanges humanas por tipos em série. Ao contrário, a natureza cria tipos complementares, reciprocamente necessários. As diferenças são feitas para que eles se compreendam e se compensem, unindo-se, a fim de se completarem em seus pontos fracos e se combinarem organicamente. Assim, por complementaridade e balanceamento entre opostos, pela via lógica e utilitária do menor esforço, a lei guia irresistivelmente à fraternidade humana. O nivelamento poderá forjar um rebanho, mas jamais uma sociedade. O erro fundamental consiste em acreditar que todos os indivíduos são iguais como valor e destino, em não compreender o mistério da personalidade e a finalidade da vida do homem, em permanecer no exterior
acreditando que só possa haver justiça na igualdade de superfície, quando a vida alcança uma justiça mais complexa e profunda na desigualdade. O princípio da equiparação poderá ser um programa de enriquecimento executado pelas classes menos favorecidas por meio da espoliação a favor de si mesmas, ou até mesmo, se for adaptado e moderado, um programa sadio de ascensão econômica, mas como princípio constituirá sempre um absurdo, pois não corresponde à realidade biológica. A igualdade, exceto numa condição meramente exterior e forçada, é absurda num universo livre, onde não existem duas formas idênticas. Uma vez que a evolução criou valores absolutamente diferentes e que tanto os caminhos percorridos como os esforços executados são diferentes, então o fato de cada posição social exprimir exatamente o valor e a natureza correspondente ao ser constitui uma justiça evidente. Compreendei a essência da vida e vereis uma realidade mais profunda, onde tudo é sempre justo. Não confundais igualdade com justiça, e não acrediteis que a vida deva esperar os vossos nivelamentos exteriores para realizar seus justos equilíbrios na eternidade. Tudo é justo, compensado e equilibrado há muito tempo. Considerais as altas posições sociais como as melhores, mas vosso espírito de igualdade é muitas vezes inveja que deseja se apoderar do bem-estar alheio. Deveis compreender que, tal como na física, o equilíbrio de uma posição econômica e social é tanto mais estável quanto mais embaixo ela se encontrar, quanto mais próximo estiver do nível mínimo da sociedade na qual se encontra. É contra os cumes que as tempestades investem. Não invejeis esses grandes perigos de quedas maiores. Quanto mais elevada é uma posição social, mais insegura e vulnerável ela se torna, mais dificuldade impõe para a sua defesa e mais facilmente tende a cair, exigindo a presença de um valor intrínseco que a sustente através de um esforço contínuo. Observai como a lei, na sua tendência de reconduzir para o centro as posições extremas, já possui o princípio do nivelamento econômico. É a lei de nivelamento automático de todas as aristocracias, fato evidente na história. Como sempre, mesmo no mundo econômico e social, uma lei age no âmago dos fenômenos além das aparências, dirigindo seus equilíbrios. Há sempre uma justiça substancial, da qual não se escapa. Uma justiça individual, exata, inviolável e automática, que se alcança não pelo encobrimento da natureza das coisas com grandes capas de legalidade, mas sim através de um espontâneo equilíbrio da lei. Acima da injustiça estampada nas formas, há sempre, na distribuição das alegrias e dores humanas, uma justiça de substância, que, sendo determinada unicamente pela lei do próprio destino, nenhum código humano pode modificar. Não invejeis os ricos, porque essa riqueza pode ser uma prova, uma condenação, uma condição de ruína. Observai como, por uma lei psicológica,
tudo que se ganha sem esforço é por isso mesmo destinado à dispersão, pois não tendo custado esforço, não é apreciado nem defendido. A hereditariedade da riqueza é uma fábrica de ineptos, constituindo, na verdade, um processo de autoeliminação da própria riqueza. Tudo que é herdado, mesmo se protegido pelas leis, tende automaticamente à dissolução, estando a riqueza sujeita a uma decadência que nenhuma barreira social ou legal jamais poderá impedir. As leis da vida, embora trabalhando subterraneamente e em silêncio, atuam constantemente e, por isso, quebram qualquer defesa social que, por ser um peso morto e uma superposição inerte, não esteja movida por um impulso íntimo capaz de fazê-la viver e agir em todos os instantes para fins determinados. Enquanto isso, debruçam-se ao redor outros esfaimados, muito mais bem treinados para o trabalho, indiferentes às ilusórias adulações que a riqueza granjeia, desembaraçados da paralisia imposta pela educação mais refinada, aguçados em sua astúcia e ímpeto pelo desejo jamais saciado, impulsionados à conquista com todas as suas forças pela necessidade e, portanto, destinados a vencer na luta desigual. Assim, substituo o vosso conceito de propriedade meramente jurídico e superficial pelo conceito mais profundo de propriedade substancial, a única que se estabelece como direito no próprio destino. Se vos colocardes na realidade dos fenômenos, cuja substância constitui sempre um devenir, vereis que não é possível possuir as coisas em sentido estático, mas apenas na trajetória de seu transformismo. Assim como vós, tudo constitui um devenir, razão pela qual esse contato duradouro, denominado posse, só é possível pela ação de uma força constante que mantenha vinculados os dois transformismos. Nesse oceano de dinamismos, a propriedade é no máximo um usufruto que a morte ou qualquer reviravolta pode sempre interromper. Por isso, não são possíveis propriedade ou posse em sentido jurídico mediante a construção de defesas e barreiras legais. Somente é possível possuir a causa desse mecanismo de efeitos, o poder do domínio sobre as coisas, condições estabelecidas não pelos reconhecimentos jurídicos exteriores, mas sim pela aquisição de qualidades, merecimentos e direitos inerentes à própria personalidade. Acima de vossas formas sociais, o que as justifica e, sobretudo, as mantém vivas é a ação constante desse impulso, dado por uma capacidade intrínseca, preparada e fixada no destino, única base do direito. De fato, no justo equilíbrio da lei, tão logo termina o impulso dessa causa, cessa também o respectivo direito, levando assim, apesar de todas as defesas, à ruína do edifício dos efeitos e à pulverização da construção jurídica. Essa propriedade substancial, que é a única correspondente a uma característica da personalidade, está escrita no destino, como um impulso enxertado no equilíbrio de suas forças,
e somente pode resistir e se manter enquanto esse impulso resistir e se mantiver. O princípio hedonístico vos enclausura em tal estado de miopia psíquica que vos faz acreditar no absurdo da possibilidade de conseguir riquezas por atalhos que excluam o esforço do trabalho. Ora, olhando de frente às mais profundas leis do mundo econômico, encontrareis um princípio de equilíbrio que impõe uma relação férrea entre esforço e prazer. Assim, apesar de todas as tentativas de fraudar a lei, a verdadeira alegria é unicamente prêmio do trabalho honesto. De modo semelhante a um ser vivo, a riqueza traz gravada em si, como um tipo de natureza própria, a marca indelével das características com que ela foi gerada e desejada, as quais, dando-lhe um impulso, uma trajetória e uma direção exatas, irão acompanhá-la sempre, sustentando-a e guiando-a em todos os passos. A riqueza também é um feixe de impulsos causais, que contém seus inexoráveis efeitos e que cedo ou tarde irá manifestá-los em atos. A riqueza, se nascida do mal, traz o mal, e se nascida do bem, traz o bem. Acreditais que a riqueza seja uma qualidade homogênea, igual em toda parte. É preciso, no entanto, completar esse conceito econômico com outros fatores, que estão sempre incluídos nele. Ela é uma força em movimento, cuja forma se manifestará do modo como tiver sido definida no momento de sua gênese. Há, por isso, diferença entre riqueza e riqueza. O lucro obtido no mal não trará vantagens, mas sim prejuízos. Há dinheiro que não pode trazer satisfação, razão pela qual a sua posse não significa lucro nem riqueza, mas sim perda e pobreza, pois ele foi substancialmente impregnado de qualidades negativas, tornando-se uma força de destruição. O vício de origem dessa riqueza não se apaga e irá levá-la à ruína, até que ela mesma desapareça por esgotamento da causa, pois o mal é negação e, antes de tudo, nega a si mesmo até a sua total autoeliminação. Este é o dinheiro maldito, que, assim como o dinheiro usado para pagar o campo de Aceldama, só traz maldição a quem o possui. Esses meus pontos de vista interiores iluminam diferentemente todo o fenômeno econômico e vos mostram realidades mais profundas, relegando ao absurdo vossos conceitos mais comuns neste campo, os quais somente aceitais por ignorardes as leis substanciais da vida. Assim, na ingenuidade de vossa época, acreditais que seja supérfluo estar muito atento às sutilezas do modo pelo qual a riqueza é acumulada, pois considerais que qualquer meio seja válido. No entanto, dessa maneira, são levianamente semeados no âmago do próprio capital os germes da sua destruição. Falo nos termos de uma moral científica exata e utilitária, a qual é, portanto, necessária até para o ladrão, cuja ingenuidade o faz pensar que o furto possa trazer utilidade.
Ora, é pueril e inútil o esforço dispendido para fraudar a pobre lei humana, porquanto não é possível alterar a íntima lei dos fenômenos, intrínseca a eles, que misteriosa e poderosamente vigia e ressurge a todo momento. Pelos atalhos da usurpação, só se pode obter como resultado a devida reação da lei. Alegrem-se os sedentos de justiça que sofrem diante das injustiças humanas, pois há um equilíbrio profundo do qual o malvado, embora triunfe momentaneamente, jamais conseguirá escapar. Porém, tremei vós a quem a injustiça de um instante haja favorecido, porque chorareis um dia, esmagados pelas consequências de vossas ações, que nenhum tempo poderá destruir e que vos acompanharão por toda parte. O imponderável, embora não o percebais, fatalmente vos alcançará para vos golpear. O dinheiro mal ganho é um prego envenenado que se cravará em vossas mãos. Nada rende tanto quanto a exploração do sangue humano, e o mundo está repleto do dinheiro de Judas, daquele dinheiro que, mergulhado em traições, como verdadeiro esterco do diabo, vos sufocará, abrindo a terra sob vossos pés para vos tragar. É contra esse dinheiro que se levanta a maldição de Deus, e não contra aquele que é a justa recompensa do trabalho. Final do capítulo 93.